Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 17. Versículo 21. Está junto aí comigo? Vão lá? Todo mundo com a Bíblia aí na mão? Vamos lá. Posso ler? Amém ou não? Amém. Vamos lá. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Diga assim comigo: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém? Vamos dizer mais uma vez: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém? Aleluia. Eu quero estar terminando hoje essa série de mensagens que nós tivemos a oportunidade de ministrar aqui, acho que desde novembro, falando de vida, de processo de vida, falando de propósitos de Deus para a nossa vida, da missão, daquilo que Deus verdadeiramente anseia e deseja para nós, para que a gente venha realmente compreender, né, qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. Por que temos que enfrentar, né, o percurso da vida? Por que a vida tem que ser vivida? Porque é vida e tem que ser vivida. Algumas respostas, né, que vêm muitas vezes batendo dentro de nós, e que muitas vezes o inimigo pega isso e quer transformar em algo de confusão dentro de nós, para que a gente se perca na nossa caminhada, e principalmente na nossa caminhada de fé, porque nós caminhamos no mundo natural, como eu disse aqui, acho que domingo passado, um desses domingos passados aí, né? Nós caminhamos no mundo natural, rodeado de um mundo espiritual, cercado por um mundo espiritual, e nós vivemos esses valores, nós vivemos esses princípios, e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, nós vamos acabar nos perdendo dentro da nossa caminhada. E uma pessoa que não tem certeza aonde quer chegar, ele não chega em lugar nenhum, né? Porque cada dia ele vai estar numa posição, cada dia ele vai estar numa direção, então ele nunca chega em lugar nenhum. Então a nossa vida, ela tem que ser centrada dentro do propósito, dentro da visão de Deus, dentro do entendimento de Deus. Entendemos os processos que foram construídos nas histórias bíblicas, daquilo que Deus deixou para nós. É por isso que a Bíblia, ela não é uma forma de demonstrar ou mostrar a religiosidade. A Bíblia é algo para nós termos fé, nós acreditarmos que é a palavra de Deus, que é inspiração para nós, que é um direcionamento para a nossa vida, que é uma bússola para a nossa vida, que ela é um remédio, ela é uma cura, ela é uma transformação para a nossa vida. Ela não é um instrumento, né, que demonstra uma religiosidade, não. Para muitos, né, a Bíblia é um amuleto, para muitos a Bíblia é um objeto de decoração, né? Para muitos a Bíblia ela é um livro muito especial que nem pode ser lido. Não, amado, a Bíblia é para nós entendermos como que Deus preparou a nossa caminhada, e na sua imensa sabedoria, na diversidade de caminhos, de vidas diferentes, de atitude e procedimento diferente, ela tem uma direção para todos nós, indiferente do seu grau intelectual, financeiro,
da sua posição, profissão, diferente da sua maneira de ser e pensar, a Bíblia ela tem direção para todos nós, todos nós, para todo o processo da nossa vida. E é por isso, amado, que nós precisamos estar dispostos, estar alertas, vivendo essa palavra. Porque se nós pararmos de crer nessa palavra, de acreditar nessas promessas, nós vamos nos desmotivar, nós vamos perder a perspectiva, nós vamos perder a esperança, a confiança, nós vamos desanimar, nós não vamos continuar. Mas a Bíblia ela traz para nós esse levantar, esse despertar, para acreditar numa perspectiva nova, numa direção nova, num novo ciclo, numa nova história, num novo momento para a nossa vida. A Bíblia traz essa restauração em nós, que vale a pena nós continuarmos, que não podemos desistir de maneira nenhuma do processo da nossa vida, daquilo que está designado para nós. Mas nós precisamos estar dispostos, alertas, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Paulo, escrevendo a sua última carta a Timóteo, logo após Paulo seria morto, e Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala muito sobre essa relação da vivência do homem com os últimos dias, da perspectiva humana relacionada aos últimos tempos, aos últimos dias, aos últimos fatos que vai acontecer sobre essa terra. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, tudo isso vai passar, passará os céus e a terra, vai passar, tudo na vida passa, tudo na vida passa. E não quero te decepcionar, mas nem alegria é permanente. Talvez no momento da nossa vida a gente pode tropeçar, machucar o dedo e chorar. Talvez no momento do processo na nossa vida, você está descascando uma laranja, você corta o seu dedo. Você vai largar e parar de chupar laranja? Vai desistir? Não, lógico que não. Você precisa entender e aprender com aquilo. E Paulo, escrevendo essa correlação dos últimos tempos, no capítulo 4, ele diz que porque virá um tempo em que o homem não dará ouvidos à sã doutrina. Então Paulo está dizendo, olha, vai chegar um tempo, irmãos, eu quero dizer para você que esse tempo ele já é chegado. Esse tempo ele já está real no nosso meio, aonde os homens não vão querer ouvir a sã doutrina, mas vão escolher mestres que satisfarão os seus desejos, os seus egos, as suas vaidades. Ele vai procurar o seu próprio caminho, a sua própria forma, porque a sã doutrina ela define um caminho. A sã doutrina diz que o caminho é Jesus, pois ele próprio se definiu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai. Ou Jesus dizendo de si próprio: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas chegará um tempo, diz Paulo, que as pessoas não quererão a sã doutrina, a palavra genuína, a palavra verdadeira. Paulo, no mesmo livro, capítulo 3, ele diz que sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempo ou tempos trabalhosos. Paulo está dizendo: olha, quem for preguiçoso não vai ter como herdar o reino de Deus. Vai chegar tempos, um tempo onde a fé, onde a vida cristã, ela tem que ser feita com trabalho,
E a vida cristã é isso mesmo, amado. Deus nunca prometeu para nós que seria diferente disso. E Paulo dizendo: olha, vai chegar tempos trabalhosos, tempo que você vai ter que trabalhar, né, para manter a sua fé, para continuar na sua progressão, no seu sentido de vida, no seu processo de vida. Vai dar um trabalho a mais. E Paulo ele responde por quê. No versículo 2 ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos. E mais uma relação que está lá. Paulo está dizendo: olha, os homens vão ser amantes de si mesmo, vão ser egoístas, ingratos, soberbos, vaidosos. Eles vão procurar os seus próprios interesses. Eles não vão estar preocupados com as coisas de Deus, não vai estar preocupado com a fé, não vai estar preocupado com a sã doutrina. Mas eles vão querer a cada dia mais e mais amontoar para si, não vão estar preocupados com ninguém. Mas amados, esses tempos, eles estão aí. Esse tempo ele tem chegado. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja. Isso não pode acontecer entre nós. Esses tempos difíceis, eles podem vir para nós no sentido de permanecermos na nossa fé, na nossa caminhada. Mas o fruto disso que vai trazer, isso não pode acontecer dentro de nós. Eu disse aqui, já em algumas mensagens, Paulo escrevendo acerca da ceia, no capítulo 11, ele diz que quem come e bebe sem reconhecer que se trata do corpo, se come e se bebe para a sua própria destruição. E Paulo diz: por isso estão muitos fracos, doentes, e alguns até mesmo que já morreram. Este processo pode ser um processo do mundo, pode ser um processo que aconteça ao nosso redor, mas não é algo que pode estar e não pode estar impregnado na nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente lutar contra tudo isso, porque nós comemos e nós bebemos de um corpo que é o corpo de Cristo, porque nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo. E se eu sou membro de um corpo, eu não posso maltratar um membro deste corpo. Eu não posso ver um membro deste corpo ferido e não fazer nada. A minha atitude não pode ser de avareza, a minha atitude não pode ser de ganância, a minha atitude não pode ser presunçosa. Eu não posso ter um espírito de desobediência, mas eu preciso de ter um espírito de obediência. Eu preciso em todo o tempo entender e viver este sonho de Deus, porque o sonho de Deus, o desejo de Deus está aqui contido nesta oração. Essa última oração, podemos dizer escrita, ou deixada escrita por Jesus. Jesus não fez aqui essa última oração, é lógico que ele orou mais. Depois dali ele foi preso, ele foi levado até a cruz. Mas a última oração aqui, chamada pelos teólogos de oração sacerdotal, aonde Jesus ele se preocupa em orar ao Pai, onde ele se preocupa em rogar ao Pai e dizer para o Pai, a fim de que sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos.
Então o desejo de Deus, o sonho de Deus, é que vivamos isto, é que vivamos esta realidade. Só que por outro lado, nós estamos rodeados de um inimigo, nós estamos a todo tempo sendo bombardeados pelo inimigo. E Pedro escrevendo sobre isso na sua epístola, amém? Os jovens estão conversando aí, olha aqui para mim. No capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao redor de vós, esperando uma oportunidade. O sonho de Deus é que a gente venha viver esta realidade, este princípio dessa unidade. Mas por outro lado, nós somos cercados, bombardeados a todo tempo por esse adversário que espera uma oportunidade de quebrar essa essência, de roubar de nós essa característica. E nós precisamos, amados, de acreditar nesta palavra, nessa Bíblia. Precisamos acreditar nessa revelação de Deus para a nossa vida, que há possível e há possibilidade desta realidade, ainda que a gente viva num mundo aonde tudo se diz ao contrário, aonde todas as circunstâncias se diz ao contrário, aonde tudo parece que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não é dessa maneira, que isso não é uma realidade da igreja. Ainda que a gente possa ver tudo isso, mas a gente precisa acreditar que o desejo de Deus é este, e que nós precisamos, aleluia, andar nessa fé, andar nessa disposição, porque Jesus aqui no capítulo 17, no versículo 20, ele diz: eu rogo ao Pai também por aqueles que crerão em mim, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós. Versículo 22, ele disse: eu lhes dei a glória que a mim me deste. Jesus está falando que Ele nos deu uma glória para podermos viver isto. Lembra aqui que domingo passado eu falei sobre Isaías 60. Isaías 60 não está profetizando, não está falando do apocalipse, do final dos tempos, de uma era apocalíptica, não. Isaías estava trazendo uma profecia acerca desta glória que ia surgir sobre a nossa vida. E ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te, resplandeça, porque a luz ou a glória de Deus é vinda sobre a tua vida. Há uma glória de Deus que vem sobre a nossa vida, meu amado, para nos ajudar a viver esta realidade, a viver este princípio que Deus quer para as nossas vidas. E nós precisamos, como cristãos, como, aleluia, credores da Bíblia Sagrada, que isso é possível de ser vivido por nós. Porque a vida cristã, meu amado, é uma vida de choque mesmo. A vida cristã é uma vida de enfrentamento. A vida cristã, ela tem que ser vivida neste enfrentamento, neste choque da realidade natural com os princípios espirituais. Eu disse aqui que a igreja, ela vai estar sempre nadando contra a correnteza. Ela sempre tendo que resistir a tudo aquilo que o sistema maligno. Jesus disse que há um sistema maligno. Jesus não está falando aqui de Belxará, do principado Satanás. Jesus está falando de um sistema corrupto, de um sistema onde o sistema leva a pessoa a viver dessa forma, dessa ganância, de ser amante de si mesmo, de viver os princípios da carne, da soberba, da arrogância, da ingratidão, de tudo aquilo que faz parte deste processo. Porque isso é natural para as pessoas do mundo. Isso é natural, mas para nós não. E nós precisamos enfrentar tudo isso, acreditar nisso tudo, dar um voto de confiança, voltar a acreditar nas pessoas, voltar a acreditar nessa instituição tão sagrada
que foi muitas vezes manchada, que foi muitas vezes mal interpretada, mal ensinada, chamada igreja. Mas nós precisamos de lutar contra tudo isto. Precisamos permanecer na visão que Deus tem para as nossas vidas. Domingo passado eu falei sobre o livro de Atos, capítulo 1, onde, ou Lucas, capítulo 24, onde ali a palavra diz que mais de 500 tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto. Sabe o que é isso, irmãos? Olha aqui para mim. Não é você ver alguém bonito igual o pastor Daí, não é você ver alguém famoso por aí. Não, meu amado. Eles viram Jesus ressurreto. Jesus havia morrido, 3 dias depois havia ressuscitado, e por 40 dias Jesus esteve com eles. E diz a palavra que mais de 500 viram Jesus. Aqueles como Tomé, que duvidaram e disse: eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Jesus chega até Tomé e diz: Tomé, enfia o teu dedo na ferida. Aqueles que tinham dúvidas, como aqueles 2 discípulos para o caminho de Emaús, que Jesus ia conversando com eles, eles não reconheceram Jesus. Jesus caminhou com eles, Jesus partiu o pão com eles, até que a revelação chegasse até eles, que eles entenderam que era Jesus. Mais de 500 teve essa experiência. Mas Atos capítulo 1, menos de 10 dias depois que Jesus subiu, foi assunto ao céu, menos de 10 dias depois, já não eram mais de 500. No 10º dia, no dia da festa de Pentecoste, aonde aquele fogo desceu do céu, capítulo 2 de Atos, e encheu todos aqueles que estavam no cenáculo, todos aqueles que estavam no templo. Diz o texto que eram aproximadamente 120 pessoas. Olha, meu amado, aqueles 380, vamos arredondar o número, aqueles 380 tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto. Jesus, após ser morto, ter ressuscitado. Mas para onde que eles foram? Eles não permaneceram. Eles não acreditaram na Bíblia. Eles não acreditaram na palavra. Eles não remaram contra a perspectiva. Eles não resistiram. Eles não permaneceram. Mas isso não pode acontecer hoje conosco, amado. Nós temos que permanecer. Nós temos que dar continuidade, voltar a acreditar, dar mais um voto de confiança e acreditar naquilo que Jesus fez como oração. Porque se nós, olha aqui para mim, entenda isso, se nós cremos que a nossa oração é ouvida por Deus, meu amado, se a nossa oração, a oração de um pecador é ouvida por Deus, vocês imaginam a oração de Jesus? E a oração de Jesus é: Pai, faz eles um, Senhor, como nós somos, faz deles um, que eles entendam o processo. Eu estou liberando sobre eles uma glória, eu estou liberando sobre eles uma autoridade, eu estou liberando sobre eles um princípio. E nós precisamos, amado, acreditar nisso. Nós não podemos fazer como aqueles 380. Mas nós temos que lutar contra o natural. Porque, amados, olha aqui para mim, é muito mais fácil abandonar. É muito mais fácil abrir mão. É muito mais fácil, né? Você levantar de manhã, comer um pão com manteiga, com café, ou com salame, ou com Coca-Cola, vai depender do gosto de cada um, do que você jejuar. Comer é natural.
Jejuar é algo espiritual. É muito mais fácil, meu amado, você dormir a noite inteira do que acordar 3 horas da manhã para orar. Dormir a noite inteira é natural. Levantar 3 horas da manhã para orar é espiritual. É muito mais fácil você dizer: o dia que der eu vou lá no culto, o dia que der eu cultuo, o dia que der eu faço isso, faço aquilo. Isso é natural. Isso é religioso. Mas o princípio é: eu vou cultuar, eu vou servir ao Senhor, eu vou acreditar na palavra do Senhor, eu vou crer que Deus vai fazer um milagre, algo vai acontecer no sobrenatural, os céus vão se mover, a terra vai se mover, algo vai acontecer. Eu vou permanecer como aqueles 120 que eles permaneceram, meu amado, e a palavra de Deus se cumpriu sobre eles. Do alto veio um poder que os resistiu e os tornou, aleluia, homens e mulheres de visão, de entendimento dentro da obra do Senhor. Jesus, ele venceu o natural. Jesus, ele transpôs barreiras. Jesus, no tempo que ele viveu sobre a terra, mas nos 33 anos e meio, era um homem que tinha o mesmo sentimento como nós. Mas você vai ver ele expressar na palavra. João capítulo 5 diz: não procuro agradar a mim mesmo, mas eu procuro agradar o meu Pai. Nós vamos ver Jesus no processo dizendo em 6,38: não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso é vencer o natural. Isso é entender um processo espiritual. É você dizer: eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir a Jesus. Independente da circunstância, eu vou amar. Independente do processo, eu vou abrir mão. Independente do processo, eu vou estar junto, eu vou estar misturado. Porque no natural, meu amado, é fugir, é não dar continuidade, é não entender o processo. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, diz que: estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro. Olha, amado, que palavra forte. Eu estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está escrito ou determinado no teu livro. E o autor de Hebreus, ele está fazendo uma correlação acerca do pecado, porque ele diz que o homem apresentava sacrifícios para pagar o seu pecado, mas aquilo não era suficiente, aquilo não satisfazia. Mas ele diz que houve um sacerdote que se deu, aleluias, para fazer para sempre uma ordem de um sacrifício permanente para nós. E ele disse que essa obra, ela é perfeita, ela foi suficiente para nós, e que agora nós temos que continuar na nossa caminhada acreditando. Nós não podemos olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, mas ele tem que continuar a sua caminhada, independente do percurso ou independente do processo da sua vida. Ele não pode parar, ele não pode desanimar, ele não pode deixar, mas ele precisa continuar acreditando na palavra de Deus, acreditando no milagre de Deus para a sua vida, acreditando no processo de Deus. E no capítulo 11 ele fala sobre a fé, e ele fala e traz uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé. E ele diz que eram homens que tinham uma perspectiva, homens que tinham um sonho de ver Jesus, de enxergar o Salvador. Morreram crendo, morreram acreditando.
Meu amado, é este o desejo de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade que Deus quer para nós, que nós venhamos viver isso, independente da situação que esteja hoje. Nós precisamos voltar a nossa atenção para o princípio de Deus, para o sonho de Deus, e acreditar que vai acontecer, vai ser feito um milagre no processo da nossa vida. E o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: olha, e agora vocês têm uma nuvem de testemunho, uma nuvem de exemplos, de homens que não olharam as circunstâncias, que não tiveram medo, homens que derrubaram muralhas, homens que foram julgados na cova dos leões, mas não foram comidos, homens que acreditaram no chamado de Deus, homens que transporam montes, homens que fizeram porque acreditavam, porque criam. E hoje nós temos uma roda de testemunho, meu amado, de exemplos na palavra de Deus, que vale a pena se esforçar, como Paulo escrevendo aos Efésios diz que façam todo o esforço pela unidade, lutemos até alcançar a unidade da fé, até chegar à maturidade espiritual, porque este processo ele vai trazer para nós uma maturidade espiritual. Isso, amado, era a visão da igreja primitiva, do início da igreja. Aqueles 120 que ficaram ali, eles foram cheios do poder de Deus. Eles não tinham medo, mas eles acreditavam. Diz a palavra do Senhor em Atos 2, Atos 4, que eles tinham tudo em comum. Eles acreditavam. Tiago foi preso, foi decapitado, cortaram a cabeça de Tiago. Pedro foi preso, mas a igreja não desistiu, a igreja continuou orando, a igreja continuou buscando, e o anjo de Deus visita lá Pedro na cadeia, liberta Pedro, tira ele da cadeia. A igreja se alega com aquilo, dá ordem aos discípulos: vocês têm que parar de falar no nome de Jesus. Pedro se levanta no sinédrio e diz: é melhor obedecer a Deus do que os homens, nós vamos continuar pregando. A igreja orava, e aquele lugar tremia, porque eles tinham um só propósito, eles tinham uma só visão, eles não tinham uma ambição, eles não tinham egoísmo, eles não eram amantes de si mesmo, mas eles amavam o Senhor, eles amavam a obra de Deus, eles acreditavam. Mas pastor, isso nos nossos dias é utopia, é um sonho irreal. Não, meu amado, é algo determinado por Deus, e nós precisamos voltar a acreditar, nós precisamos continuar lutando sobre isso. Nós precisamos continuar lutando, nadando contra a correnteza, lutando contra tudo isso que tem se dito, porque divisões, partidarismo, contendas, dissensões, isso é coisa do diabo, não é princípio de Deus. O princípio de Deus, amado, é amor, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, meu amado. Este é o princípio de Deus. O princípio de Deus, meu amado, não é eu vir à igreja, cantar alguns hinos, talvez dar uma oferta, talvez dar um dízimo, levantar e ir para casa. Não. O princípio de Deus, meu amado, é eu olhar para a esquerda, é eu olhar para a direita, é eu olhar para frente, é eu olhar para trás, não para chorar, não para murmurar sobre o passado, mas para ver se tem alguém caído, eu voltar, pegar na mão dele e falar: meu irmão, não desista, vamos continuar, não desista, não pare. Você pode ter caído, cair do homem, mas o levantar de Deus permaneça, meu amado, não desista. O diabo pode ter vencido essa batalha, mas ele não ganhou a guerra. O Senhor é maior na sua vida. Vamos continuar. Nós temos um alvo, nós temos um processo. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Vamos continuar, não vamos desistir. Ah, pastor, mas é muito difícil. É difícil suportar isso, é difícil suportar aquilo.
Eu sei de tudo isso, meu amado. E Deus te chamou porque Deus viu em você capacidade para vencer tudo isto. Amém ou não? Deus te chamou porque Deus viu em você capacidade para isso. Nós não podemos ser aquele crente que qualquer situação a gente abandona o barco, abandona a igreja. E Tiago foi morto, deixou embora. Não, eles continuaram orando, eles continuaram acreditando. Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado. Talvez você nunca teve essa experiência do que tomar uma pedrada. Estevão foi morto, amado, recebendo pedradas. Mas antes de morrer, Estevão levanta os seus olhos ao céu e ora: Pai, não impute neles este pecado. Estevão, amado, entendia o que era o reino de Deus. A sua morte não era o fim, mas a sua morte era o início de um novo processo de Deus para a sua vida. Quando a igreja soube que Tiago morreu, ele não desistiu, porque eles sabiam que Tiago estava morto, mas estava com o Senhor. Eles precisavam continuar, porque ainda que viesse a morte, eles precisavam acreditar que assim como Cristo ressuscitou, aquele que morre em Cristo também ressuscitará com Ele. Então, meu amado, a morte não é o fim, mas a morte é um começo na vida daquele que crê em Deus. Aleluias! Não adianta, meu amado, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Paulo disse: eu luto, eu batalhei, eu combati o bom combate. Paulo está dizendo: eu não fiquei quieto, mas eu combati o bom combate. Aquilo que veio no processo da minha vida, eu combati, eu não aceitei, mas eu me posicionei em Deus. E agora está guardada a minha fé. Eu estou indo para receber a minha coroa. Olha, meu amado, é o processo da vida do cristão. Nós não podemos desistir. Olha aqui para mim, meu amado. Estevão morreu recebendo diversas pedradas. Eu fico pensando, meu amado, é lógico que tem lugar que se a pedra bater em nós, mata na hora. Eu sei disso. Mas pedrada, mano, é muita pedrada para matar uma pessoa. E hoje muitas vezes a gente vê crente que não aguenta um grão de areia, mano. Um grãozinho de areia que bate nele. Ai, meu Deus do céu. Larga tudo, abandona a fé, desiste da sua caminhada. Não pode passar uma crise, não pode passar uma situação. Chega muitas vezes soberbo, não olha do lado. Não tem uma perspectiva. E muitas vezes quer um resultado na sua vida. Deus só usa, meu amado, aquele que vence a realidade natural, aquele que aceita o desafio do chamado de Deus, aquele que aceita o desafio de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus tem chamado. Essa é a vontade do Senhor. Então, meu amado, permaneça, continue acreditando, continue sonhando, continue buscando em todo tempo em Deus, em todo momento no Senhor, para que o processo de Deus se cumpra na tua vida, a maturidade chega na tua vida. Porque quem começou a boa obra na tua vida, meu amado, não foi a igreja, não foi o pastor.
Talvez você teve um contato com a igreja, talvez você teve um contato com o pastor, mas a obra ela começou no teu coração por Deus. Deus que começou a obra no teu coração. Estar na igreja, estar na liderança de um pastor é algo que Deus te colocou. Mas a obra ela começou de Deus no teu coração. Foi Ele que começou. E Ele vai terminar essa obra. Agora é da maneira dele, é da forma dele. Talvez o processo que você não está entendendo hoje é um trabalhar de Deus na maturidade da sua vida. Mas nós precisamos continuar acreditando, continuar confiando. E precisamos, amado, a todo tempo vencer aquilo que é natural. Aquilo que é natural. E continuar. Nós não somos porque nós temos o dinheiro. Não é por causa disso. Nós temos porque temos um amor incondicional de Deus para a nossa vida. Então, meu amado, tem pessoas que estão com perspectiva errada, com visão errada. Isso muitas vezes foi ensinado na igreja, ministrado em altares. E as pessoas foram perdendo as perspectivas corretas. Fazer o natural, irmãos, é muito fácil. Desculpa a expressão. Fazer o natural é para qualquer um. Olha aqui para mim. Fazer o natural, ser um religioso, é para qualquer um. Agora, para obedecer os princípios de Deus, é para vencedores. Eu vou repetir. Eu vou te dar uma oportunidade para você glorificar a Deus porque Ele te escolheu. Fazer o natural, ser religioso, para qualquer um. Qualquer um faz, mano. Qualquer um faz. Qualquer um. Agora, para obedecer os princípios de Deus, é para vencedores. Aleluias.
o processo é, nós queremos orar uns pelos outros. Nós queremos jejuar uns pelos outros. Nós queremos ter mais tempo, amado, para ler Bíblia. E aqui tem um passo dia a dia, com no mínimo 3 versículos bíblicos para você ler, para você meditar, para você pensar sobre este propósito de Deus para a sua vida. E aliado a isso, você vai, aqui no final, tem uma página que neste aqui já não tem, que alguém já arrancou, né? Mas no seu vai ter uma página, que você vai colocar o seu nome, o seu telefone, e você vai colocar um pedido de oração, e você vai trazer, vai colocar naquela caixa, já tem alguns aqui já, nessa caixa de oração, está aqui, alguns. E aí no dia 14 nós vamos começar, que o processo da vida de Jó foi mudado, não porque ele falou com Deus, e não porque Deus falou com ele. Se você pegar o livro de Jó, a partir do, olha aqui para mim, não conversa agora, a partir do capítulo 37 de Jó, Jó começa a falar com Deus. Deus ouve. Depois Deus começa a falar com Jó, 38, 39, 40. E a situação de Jó permanece a mesma. 41, Jó entende que ele estava errado na sua percepção acerca de Deus. E ele começa então a confessar o seu erro. Ele inicia o capítulo 42 dizendo: eu pensava que conhecia Deus, mas não conhecia. Hoje eu só não conheço a Deus como os meus olhos veem Deus. Porque antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu vejo Deus face a face. E Deus então diz para Jó: Jó, agora você vai começar a orar pelos seus amigos, que na verdade tinha tornado inimigo de Jó, porque eles desceram o bambu em Jó dizendo: você está no pecado, você traiu sua esposa, você fez isso, você fez aquilo. Acusaram Jó de todo tipo. Deus vai até os amigos de Jó e disse: olha, vocês fizeram tudo errado, vocês vão na casa de Jó, porque Jó vai orar por vocês, e se Jó não orar por vocês, vocês estão na... Você entendeu, né? Se Jó não orar por vocês, a foice vai comer. Lembra do teatro aqui? Hã? Como que é, Elias? Faz aí. A foice vai passar. Mas só que a Bíblia diz que Jó, ele começa a orar por aqueles homens, e o cativeiro de Jó é revertido. Deus traz tudo em dobro na vida de Jó, porque ele orava por alguém. Olha aqui para mim. Jó foi abençoado não porque falava com Deus ou porque ouviu a voz de Deus. Jó foi abençoado porque ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu a visão de Deus, ele entendeu o princípio espiritual, e a sua vida foi mudada. Meu amado, você quer ter uma transformação na sua vida? Entenda, compreenda o propósito de Deus para a sua vida, entenda a missão de Deus para a sua vida. Quando Paulo, olha aqui para mim, vou terminar aqui. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, falando acerca da ceia, ele disse: aquele que come e bebe sem ter conhecimento que é o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si próprio. Por isso há muito entre vós fracos, doentes e alguns que já morreram. Muitos, amados, estão na igreja, mas não entendem o que é um corpo, não entendem o que é uma igreja. Igreja, meu amado, não é um lugar simplesmente que você vá. Igreja é um lugar de relacionamento.
Igreja é um lugar aonde você vai ter um envolvimento, aonde você vai entender o que é amar o próximo como a ti mesmo, cumprindo o segundo mandamento. E nós queremos, amado, com este propósito, que essa revelação de Deus chegue até a tua vida. E prepara, meu amado, se prepara. Eu tenho dito aqui na igreja, não tem como se aproximar de Deus e não ter um resultado na sua vida. Todo aquele que se aproxima de Deus, algo acontece na sua vida. Não tem como não se aproximar de Deus e não acontecer um milagre na sua vida. Aonde Deus está, algo sobrenatural acontece. Jesus estava na frente de uma multidão, alimenta a multidão, não temos nada. Jesus disse: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, ok, me dá aqui. Alimenta 5.000 pessoas, tirando as mulheres e as crianças. Sobrou 12 cestos, ok, leva. Porque aonde Jesus está, algo sobrenatural vai acontecer. Quando você chamar o propósito de Deus, o entendimento de Deus para a sua vida, meu amado, se prepara, porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Não é porque o pastor Daí está dizendo, não, é porque a palavra de Deus diz acerca disso. E quando você entende, meu amado, o sonho de Deus, e quando você se alia aos sonhos de Deus, meu amado, algo sobrenatural acontece na sua vida. Eu coloquei isso aqui porque eu creio. Esses 40 dias, meu amado, vai trazer uma transformação na sua vida sobrenatural. Pastor, sou obrigado a fazer? Não. Sou obrigado a orar por alguém? Não. Eu disse aqui de manhã, os pedidos que sobrar ali, eu vou orar por eles. Não me preocupo. Se sobrar 10, 20, eu tiver que fazer oração por 10, eu fico tranquilo. Se você quiser colocar o seu pedido de oração e não orar, fique tranquilo, eu oro. Porque eu entendo, meu amado, que o processo de Deus, quando é vivido por mim, traz uma bênção tremenda de Deus sobre a minha vida. Mas eu quero que você se encoraje a fazer, que você desperte, se levante para isto. Existe uma glória de Deus sobre a tua vida para isto. Nós estamos aqui hoje no culto de Santa Ceia. Talvez nem todos vão participar, porque nós recomendamos, se você não discernir, se você não entender o que é isso, não participe. Nós temos uma aula antes do batismo, só para explicar a pessoa o que é a ceia. Porque nós não queremos que você participe trazendo uma condenação para você, mas que você come e beba, entendendo o que é o corpo. Mas quando nós olhamos para a ceia, meu amado, nós olhamos para algo que foi feito vencendo tudo aquilo que era natural. Jesus fez algo extraordinário, morrendo naquela cruz por amor a nós, para fazer cumprir na nossa vida os milagres que nós precisamos para o processo da nossa vida. E hoje o que nós vamos fazer? Vamos levantar, amado, e vamos ir contra tudo aquilo que o diabo tem tentado impregnar no nosso coração, de não amar, de odiar, de não unir, mas separar, de não ter uma amizade, mas de ter uma contenda, de olhar atravessado, de subjugar, de ter soberba, arrogância, de ser ingrato, e ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Se nós temos uma roda de testemunhos, amado, como o autor de Hebreus diz lá no capítulo 12, uma nuvem de testemunhos, não pense você que esses homens venceram vivendo o natural, mas eles venceram vencendo e aliado ao sobrenatural de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar você a ficar sobre teus pés.
fechar os teus olhos agora. Agora você não precisa olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Na hora que você for sair do culto, você faz isso. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, colocasse a mão sobre o teu coração e você pensasse um pouco sobre isso que foi ministrado. Esta oração não é minha. Essa oração é do Senhor Jesus. Pode fechar os teus olhos, pode colocar a mão no teu coração, fique tranquilo. Jesus orando, ele disse: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe uma glória, meu amado, sobre a tua vida, que demonstra o poder de Deus, a unção de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso, e que você desse mais uma oportunidade a Deus. Ah, pastor, mas e se eu tentar com aquele irmão? Se eu tentar dessa forma e der errado, tenta de novo. Tenta de novo. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus se disse: não, 7 é pouco. Vamos multiplicar isso aí. Aleluias. Vamos dobrar essa conta sua. Meu amado, não desista. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro: não desista, não pare, continue acreditando. É mais fácil desacreditar. É mais fácil, meu amado, de fazer o natural. Mas Deus não te chamou para você fazer o natural, mas Deus te chamou para fazer algo espiritual. Deus te chamou para viver uma essência espiritual. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o Senhor te dará capacidade para isso. Eu quero fazer aqui 2 orações para nós ministrarmos a ceia. Primeiro, eu quero orar por você que entrou aqui nessa noite, não acreditando em Deus, nem na religião, nem na igreja, mas acreditando num sistema tão maligno, desculpa a expressão, mas natural, mais fácil de compreender. Mas nessa noite você sentiu um toque de Deus na tua vida, que existe um chamado de Deus para a sua vida, que existe um propósito de Deus na tua vida, que você não foi simplesmente criado por ser criado, mas existe algo de Deus na tua vida, no processo da tua vida. E eu quero orar por você agora. Eu quero fazer primeiro essa oração por você agora. Aleluia. Eu quero primeiro orar por você que nessa noite quer dar essa confiança para Deus e levantar